você? Mais uma vez é uma alegria estarmos juntos e poder celebrar a Deus, cultuar ao nosso Senhor, reunidos como igreja. Que bom poder, assim como nós cantamos antes aqui, que bom é poder perceber e ver as gerações, né, interagindo, as crianças louvando a Deus junto conosco aqui, tendo liberdade, tendo prazer e alegria em estar na casa de Deus. É bom ver que as crianças sentem que esse espaço também é delas. E isso acontece porque, primeiro, isso já é a nossa prática, já é o nosso jeito de ser igreja, permitir que as crianças tenham, dentro das suas limitações, dentro das suas características, que elas tenham liberdade para cultuar a Deus do jeito delas. Cada uma das crianças tem as suas características e algumas com mais necessidades do que outras, e elas estão aqui sentindo que esse espaço também é delas. Eu fui impactado na minha adolescência quando eu ouvi essa frase, dizendo que as crianças não são a igreja do futuro, mas as crianças são a igreja hoje. Muitas vezes nós projetamos apenas o futuro das crianças, né? Nos preocupamos apenas com o futuro, mas o que nós queremos é que Deus trabalhe no coração delas e queremos pensar igreja para as crianças também. E por isso eu quero convidar você a que entende a importância de investirmos nas crianças, a se voluntariar a trabalhar no Ministério Infantil, né? Nós temos uma equipe, nós temos algumas pessoas que são voluntárias, então, para trabalhar com as crianças, seja contando a história, seja auxiliando como monitor daquelas crianças que têm alguma necessidade especial, pessoas que ficam ali como volante, né? Elas ocupam o espaço necessário aonde surgir a necessidade. Então, se precisa trazer uma criança aqui para o templo, para que ela volte para os seus pais, alguém acompanha. Se precisa conduzir até um banheiro, se precisa às vezes ajudar durante a tarefa. Então, às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho habilidade para contar história, não tenho habilidade para fazer as crianças pararem e prestar atenção. Mas aí talvez Deus te coloque do lado de alguém que tem essa habilidade para que você possa servir. Então, se Deus tocar no teu coração, procure a gente, procure a liderança do Ministério Infantil, a Maiara, procure os pastores, fale conosco. E da mesma forma, se você tem percebido Deus falar contigo, Deus te chamar, Deus te apontar, te mostrar áreas da igreja que precisam, que têm necessidades, que precisam de apoio, que precisam de voluntários, talvez uma área que ainda nem exista, de repente Deus colocou no teu coração um ministério novo para a igreja. Puxa, seria tão bom se a igreja tivesse tal ministério. Talvez o teu coração tenha aí esse sentimento. Quem sabe isso não é justamente Deus falando com você para suprir uma necessidade, para preencher uma lacuna da nossa igreja. Então, esteja com o teu coração aberto para servir a Deus com os dons e talentos que Ele te deu, para que você realmente possa se sentir útil no reino de Deus, participando da igreja de maneira ativa, ok? Então, se Deus falou com você, se Deus toca no teu coração, se você sente necessidades na igreja que precisam ser supridas, talvez seja justamente isso, talvez seja Deus te chamando aí a servir, ok? Procura a gente se você está sentindo essa necessidade. Queridos, eu quero então agora entrar no tema, né, que a gente está trabalhando desde o mês passado. Desde o início do ano, eu e o pastor Yuri conversamos, oramos, perguntamos para Deus, né, Deus, o que tu tens para falar conosco como igreja em 2025? E aí nós nos organizamos, pensamos e iniciamos no mês passado essa série de mensagens, uma série que vai durar o ano inteiro, né, a série Em Cristo, a nova vida em 8 palavras. Nós fomos tocados por Deus, digo eu e o pastor Yuri, enquanto orávamos, enquanto conversávamos, e nós entendemos a necessidade de falar sobre o discipulado, sobre o andar com Jesus. Porque muitas vezes não fica muito claro para as pessoas, para aqueles que começam a frequentar uma igreja, ou até mesmo para aqueles que frequentam a igreja desde sempre, desde criança, às vezes não fica muito claro o que é de fato seguir a Jesus. Nós somos identificados com alguns termos, né? Ou você é crente,
ou evangélico, né? E eu tenho dito que a melhor maneira de nos definir, de definir aqueles que amam Jesus, aqueles que querem essa nova vida que Cristo pode dar, a melhor maneira de definir é nos chamar de discípulos de Jesus. E aí então, de maneira informal, né, sem ainda estar com a série organizada, Deus já foi falando aos nossos corações, e desde o início do ano nós temos falado sobre discipulado, sobre essa vida com Cristo, sobre o que é isso e as implicações dessa vida com Cristo. E aí nós entendemos então que a partir do mês passado, né, iniciamos a série para falar sobre esse discipulado, essa nova vida com Cristo, e fazer isso através de 8 expressões, 8 palavras. Isso porque nós teríamos então até novembro 8 meses para falar. Então essa é a intenção, essa é a ideia, por isso 8 palavras, né? Por isso nós definimos dessa maneira. No mês passado, você e eu tivemos o privilégio de estudar juntos e refletir juntos sobre a primeira palavra, que é graça, né? Nós estudamos sobre graça, nós tivemos uma mensagem inicial falando sobre isso, depois o pastor Yuri pregou também novamente falando sobre graça. Tivemos a pausa ali, uma pausa entre aspas, né, na Páscoa, onde nós ouvimos e vimos aquilo que Deus fez por nós, e a partir disso, então, nós somos discípulos de Jesus a partir da morte e ressurreição dele na cruz. E esse mês, então, agora no mês de maio, nós vamos falar sobre liberdade. Essa é a palavra desse mês. Então, nós falamos sobre graça, agora vamos falar sobre liberdade. E esse tema, né, essa ideia, né, liberdade do quê? Talvez seja essa a pergunta que você esteja se fazendo, né, do por que eu preciso ser livre? Né? E algumas pessoas ainda podem estar se perguntando isso, né? Quem disse, né, que eu não sou livre? Como assim eu preciso de liberdade? Eu me sinto tão livre para fazer, tomar as minhas decisões, fazer as minhas escolhas, levo a minha vida do meu jeito, tenho liberdade financeira, tenho liberdade, sou adulto, tenho liberdade para tomar as decisões, né? Embora muitos achando que são totalmente livres, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, na vida de casado, pode segurar um pouquinho que você está mais rápido que eu aí, tá? Obrigado. Às vezes a gente está nessa vida, né, em liberdade, buscando uma liberdade, acreditando que nós somos independentes uns dos outros. Mas eu sei que alguns ainda estão pensando nisso, né? Mas por que é que eu preciso que Jesus me faça livre? Quem disse que eu não sou livre? E aí o texto, sim, agora pode colocar o texto de Romanos 6, ele vai nos ajudar um pouquinho a pensar sobre isso. E eu quero usar nesse momento, nessa introdução, apenas a primeira parte do versículo 16, que você já está vendo aí, que diz: vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Então, de alguma maneira, meus queridos, nós somos escravos daquilo que obedecemos. Eu lembro que uma vez eu estava pensando, né, sobre as minhas decisões e escolhas, e eu estava pensando assim, por que algumas coisas eu decido, eu tomo uma decisão, eu digo que vou fazer, né, por exemplo, não uma dieta propriamente dito, mas assim, melhorar a alimentação. No meu caso, reduzir a quantidade de doce, você já sabe, né, eu gosto muito de doce, e eu acho que eu tenho realmente um problema com isso, eu sou compulsivo. Eu vejo um doce, eu não consigo parar enquanto ele não termina. E se tiver o outro, eu vou para o outro. É assim. E aí eu fiquei pensando sobre isso e falei assim, bom, eu tomo as decisões, né? Eu sou adulto, eu tomo as decisões, eu faço as escolhas, eu digo que eu vou cumprir, mas eu não consigo vencer um brigadeiro. Né? Aparece um brigadeiro na minha frente, a semana eu não vou comer doce. Aí de repente aparece um brigadeiro. E aí eu me sinto escravo disso. Né? De alguma maneira a gente é escravo disso. Mas se a gente parar para pensar de maneira mais profunda, eu queria que você fizesse essa pergunta para você mesmo, né? A quem você tem obedecido? Se o texto está dizendo que nós somos escravos daquilo que escolhemos obedecer, o que é que você tem obedecido? Quais são as vozes no teu coração que te direcionam? Que dizem para onde você tem que ir? Que direcionam as tuas escolhas? Que direcionam as tuas palavras, as palavras que você usa? Quantas vezes você, talvez, como pai, por exemplo, você já parou, pensou e disse, não, eu tenho que parar de usar tais termos com os meus filhos.
de repente você vê e você escorrega de novo e está usando um termo que talvez na sua infância te magoou tanto quando você ouvia isso do seu pai. E aí você de repente ouve essas mesmas vozes e você acaba então por usar as mesmas palavras. Existem coisas que, por assim dizer, nos escravizam. Por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 24, Jesus vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que Jesus está dizendo aqui é que nós nos tornamos, se ele usa a expressão servir, nos tornamos ou podemos nos tornar escravos do dinheiro. Ou não é o dinheiro, por exemplo, que determina as tuas escolhas. Porque o dinheiro, ele em si, ele parece ser algo neutro, parece ser algo que é inanimado, né? Não tem vida em si, mas percebe como ele determina, inclusive, o nosso ciclo de amizades e relacionamentos? Às vezes a gente não se aproxima ou não nos damos o espaço para nos aproximar de pessoas por questões de classes sociais, por locais que costumamos frequentar e que determinadas pessoas às vezes não estão à altura daqueles lugares. Isso acontece às vezes na própria família. Você sabe disso. Talvez na sua família você viva isso muito próximo de pessoas que se afastam porque agora tem uma classe social diferente, um dinheiro diferente. O dinheiro ele em si, ele não é neutro, porque o dinheiro ele acaba mexendo com o nosso coração, com o nosso íntimo. E ele determina, ele faz parte muitas vezes da nossa tomada de decisão. E decisões às vezes simples e até as mais importantes. O dinheiro em si é mau? Não, a Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz isso. Mas o amor ao dinheiro. Mas o dinheiro em si, ele acaba nos influenciando. Porque, como diz aquele ditado, né, e algumas pessoas infelizmente caem nisso, diz que a ocasião faz o ladrão, é ou não é verdade? Então algumas pessoas se corrompem por conta do dinheiro. Se você analisar o nosso cenário político, né, e não precisa ser apenas do momento atual, mas na história do Brasil, nós vemos pessoas que às vezes até tinham boas intenções, talvez até tivessem bons princípios, mas foram corrompidas pelo poder que o dinheiro pode dar. E aí as pessoas vão se corrompendo e vão mudando as suas vidas. E às vezes a única diferença que nós temos daqueles grandes corruptos no meio da nossa política, talvez a única diferença seja a oportunidade para alguns. E como a Bíblia diz, se você é fiel no pouco, você será fiel no muito. Então o dinheiro é algo que pode escravizar você. E acho que vale a pena essa reflexão sobre isso. Nós, como igreja, nós temos a prática, uma prática ministerial minha, de não falar muito sobre dinheiro. Praticamente eu não falo nada. Inclusive, alguns irmãos já vieram me procurar assim de maneira informal, dizendo: pastor, tem que falar sobre dinheiro com a igreja. Já faz tempo que a gente não fala sobre isso, as pessoas não sabem, algumas pessoas não sabem como dar o dízimo, a sua oferta, né? E isso é verdade. Alguns irmãos me falaram sobre isso e é uma espécie de, vamos dizer assim, de um puxão de orelha. A gente precisa esclarecer as coisas. E o dinheiro é algo importante. Importante para manter a nossa estrutura, importante para que a gente consiga avançar no reino de Deus. Mas muitas vezes nós estamos apegados demais ao dinheiro e ele está nos escravizando a ponto de nós não tomarmos decisões importantes, inclusive para o reino de Deus. Eu conheci uma vez a história de uma família que eles eram muito ricos mesmo. Mas eles fizeram algumas escolhas, e dentre algumas escolhas que eles fizeram, foi não ter casa própria. E o motivo era porque o dinheiro que eles iriam investir em casa própria, eles decidiram investir em missões. Então eles pagavam o aluguel, mas aquele dinheiro que eles juntariam para comprar um imóvel, e depois talvez pagassem as suas parcelas, enfim, eles optaram em investir em missões. E eles sustentavam missionários no mundo todo, vários missionários. Então você percebe que o problema em si não é o dinheiro, mas a maneira com que nós lidamos com ele. Jesus está dizendo que nós podemos nos tornar escravos do dinheiro. Lá em Tito, capítulo 3, verso 3, também a parte A do versículo, diz assim: em outros tempos, também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos no engano e nos tornamos escravos de muitas paixões e prazeres. E aí eu faço a pergunta de novo: a que você tem obedecido?
O que é que direciona a sua vida? O que é que leva você a tomar decisões? Você obedece ao quê? Ou mudando um pouquinho essa mesma pergunta, mas trazendo ela de uma maneira que talvez faça você pensar um pouquinho mais. O que é que tem escravizado você? O que é que escraviza você? Se Jesus está dizendo, se a Bíblia está dizendo que nós nos tornamos escravos daquilo que decidimos obedecer e que nós podemos, inclusive, nos tornar escravos do dinheiro, servindo ao dinheiro, o que é que tem escravizado você? Eu trouxe alguns exemplos aqui. Pode ir passando um por um aí. Os vícios, né? Quantos de nós sofremos com algum tipo de vício? Ah, não, pastor, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não uso outro tipo de droga, mas existem outros vícios. Nós podemos pensar, eu citei aqui a questão da compulsão alimentar, isso é um vício. Ah, sim, o vício em açúcar, por exemplo. Por isso que volta e meia eu puxo a minha própria orelha com relação a isso, por questão de saúde. Mas os vícios, quais são os vícios que você tem? Pensa um pouquinho sobre isso. Tem te escravizado? Se é vício, você já é escravo. O que mais que pode nos escravizar? Inveja. Existem algumas pessoas que têm um coração invejoso, não podem ver outras pessoas prosperar, melhorar, se dar bem, e no seu coração fica sempre aquele sentimento de, não, eu também queria ter isso, mas eu não queria que aquela pessoa conquistasse isso. Isso é inveja. Não é só o fato de você querer ter o que outro tem, mas você não fica satisfeito com isso. Eu posso até não ter, mas eu não quero que ele tenha também. Eu não quero que essa pessoa avance, que essa pessoa progrida, que essa pessoa tenha felicidade, que ela tenha um bom casamento, porque o meu casamento não é bom. Como que aquele meu parente, né, tem um casamento bom e o meu não? E a gente vai invejando a vida do outro, querendo ter ou ser aquilo que o outro é. Muitas pessoas acabam se tornando escravos da própria inveja que está no seu coração. Necessidade de aceitação. Outra coisa, que algumas pessoas vivem como escravos disso. Talvez pela sua história da primeira infância, talvez por situações da vida, mas tem uma necessidade de serem aceitos. E aí são escravos disso. Por que escravos dessa necessidade de aceitação? Tomam decisões baseadas naquilo que os outros vão pensar a seu respeito. Tomam decisões baseadas na forma com que os outros vão acolhê-lo. E aí então vivem suas vidas nesse ciclo de uma busca constante por aceitação. Não tomam decisões próprias, pensando no bem próprio. Às vezes a tua necessidade de aceitação, ela é dentro da família. Você não se sente aceito pelos seus pais, pelos seus irmãos, e você vai sendo escravo disso. Na minha adolescência eu tinha um pouco de dificuldade nesse sentido, né? Graças a Deus, Deus foi trabalhando na minha vida e as minhas experiências com Deus foram me mostrando isso, mas uma das minhas fugas dentro da necessidade de ser aceito era a mentira. Então eu inventava histórias mirabolantes para os meus colegas adolescentes, né? Para que eu me sentisse parte do grupo. O adolescente passa por isso o dia todo. Porque como eu digo, o adolescente ele tem a necessidade de andar em cardume, né? Eles precisam estar juntos. E se ele se sente deslocado fora do grupo, isso causa um problema tremendo no coração deles. Então, às vezes, as pessoas estão vivendo escravas dessa necessidade de aceitação. Algumas pessoas são escravas dos relacionamentos, ou seja, relacionamento abusivo, ou mesmo a necessidade de estar sempre se relacionando com alguém de maneira íntima. Você conhece alguém, por exemplo, que não consegue ficar solteiro? Não consegue ficar sem namorado ou namorada? Ela precisa ter alguém que a valorize, que demonstre carinho, demonstre amor. Não consegue ter um tempo, um momento na sua vida para centrar, esfriar a cabeça, se reorganizar e dizer, não, para aí, para eu entrar num relacionamento agora eu preciso reorganizar a minha vida. Não, terminou um relacionamento às vezes em frangalhos, em cacos, e já entra em outro. É escravo dos relacionamentos, da necessidade de ter pessoas consigo. Sexo, outra coisa que pode nos escravizar. E aí eu já falei antes sobre vício, existe hoje muito forte o vício da pornografia. Então, queridos, algumas pessoas, nessa necessidade de relacionamentos, a necessidade de estar com pessoas, se viciam em sexo, precisam sempre ter o sexo. E isso vai nos escravizando, isso vai nos tornando pessoas que servem, como diz os textos bíblicos, aos desejos impuros do próprio coração. Maledicência, tem pessoas que têm o vício de falar mal dos outros, têm prazer em falar mal dos outros.
Não conseguem ver nada acontecendo de bom, mas tem sempre que achar alguma coisa para falar de mal, de errado, de que não está bom, ou ainda tem o prazer de difamar os outros. Às vezes nem sabe, não sabe o contexto, não sabe a história, mas gosta de falar mal dos outros. O problema disso, né, como eu estava dizendo, é que às vezes existe uma história por trás. Às vezes a pessoa pode até ter algum desses problemas que eu relatei aqui, ser escrava de alguns desses vícios, de alguma dessas circunstâncias relatadas aqui. Mas nós não podemos julgar as pessoas e tratá-las como alguém que não tem solução e que não merece a graça de Deus, não merece o carinho, o amor e o aconchego e o acolhimento da graça de Deus. Porque muitas vezes o problema está numa história. Existe algo por trás que precisa ser trabalhado, compreendido, amado para que seja resolvido. E aí às vezes é tão mais fácil falar mal e apontar os problemas e dizer que as coisas não estão bem. E algumas pessoas vão vivendo as suas vidas desse jeito. Desejo de controle. Quem aqui tem o desejo de controle, né? Esses dias eu vi alguém falando sobre o controle remoto, né? Era um memezinho de internet, né? Dizendo assim, você já percebeu que quando a gente perde o controle remoto, a gente para até de confiar nas pessoas? Porque a gente diz assim, vê aí se você não sentou em cima do controle remoto. A pessoa diz, não, sentei não, levanta para eu ver. Né? A gente tem essa necessidade de estar ali controlando tudo, né? E claro que hoje a gente vive numa realidade diferente, né? Mas no passado, quando a gente vivia muito na televisão, né? Tudo era na televisão e nem tanto internet, alguém disse o seguinte, você nunca vai ouvir o seu esposo, dizendo para a mulher, né? Você nunca vai ouvir do seu esposo o seguinte, querida, toma aqui, segura você o controle remoto hoje. Né? Os mais antigos, né, a geração mais nova, eles praticamente não usam televisão, né? É tudo aqui na internet, o celular. Mas aqueles que ainda, né, usam lá, ainda que seja nos streamings, através da televisão, normalmente a gente faz o quê? A gente senta e quer segurar o controle na mão, né? Eu decido o que nós vamos ver. Queridos, às vezes nós queremos controlar as decisões dos outros e dizer o que elas têm que fazer. E esse talvez seja um problema muito recorrente de nós pais. Porque nós idealizamos como queremos que os nossos filhos sejam. Idealizamos o futuro deles, a profissão que eles vão ter. E aí nós tentamos direcionar e escolher por eles. Dizer, não, você vai fazer medicina, foi isso que eu escolhi para você. Foi isso que eu sonhei para você. E a gente coloca os nossos filhos nessa sinuca de bico, né, tentando nos agradar, mas, sabe, sem saber exatamente qual é a vocação que eles têm. Ou o cônjuge, quantos maridos e mulheres são extremamente controladores. E aí surgem, né, as relações tóxicas, porque pessoas querem controlar os outros. Querem controlar a esposa, o marido, não basta controlar os filhos, mas querem manter todo o controle. Isso prejudica tanto as nossas vidas. As compulsões, né, eu já falei sobre isso. Você se sente escravo de compulsões, seja uma compulsão alimentar, seja por compras, né, a gente falou de dinheiro. Né, e não é verdade que quando a gente compra alguma coisa, a gente não tem uma descarga de prazer? Não é verdade? Quando você tem alguma coisa que você quer comprar, está buscando lá um carro novo, quer comprar uma moto, quer comprar um computador novo, você fica semanas ou meses pesquisando, procurando na internet para saber qual é o melhor modelo, qual é a melhor marca, qual carro que vai economizar mais, que vai ter o melhor desempenho, e você começa a procurar tudo isso, qual é o computador, o notebook que vai atender as minhas necessidades. E aí você começa, quando você compra, é aquele alívio, aquela sensação de prazer. E muitas vezes a gente vai vivendo nessa busca por prazer continuamente, e aí não tem dinheiro que chegue. Aí está endividado no cartão de crédito, aí quando o salário entra, ele já vai todo no mesmo dia, paga todas as contas e acabou, aí entra no cheque especial de novo, no cartão de crédito e assim vai, pelas compulsões. Né? E às vezes a compulsão alimentar, né, você fica pedindo lanche toda semana, quando você vê, meu Deus, gastei tudo isso no cartão de crédito. E aí? Não pensou antes. Somos escravos do nosso estômago, das nossas compulsões, daquilo que queremos, dos nossos desejos. Da mentira. Quantos de nós somos escravos da mentira? Não temos prazer em falar a verdade. Em qualquer circunstância que seremos de alguma maneira prejudicados, a gente inventa uma saída. A gente inventa um jeito. Vem qualquer loucura na cabeça, qualquer coisa insana, e a pessoa fala. Se torna um vício para ela, é uma compulsão a mentira também. E aí você percebe que, na verdade, no fundo, você é escravo disso.
Você está sendo escravo da mentira. E às vezes você mente para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. E aí você magoa pessoas porque você não consegue falar a verdade. E às vezes são coisas tão simples que não precisaria mentir. Coisas tão simples que você diz, olha, não fiz isso, vou fazer depois. Ó, eu vou te visitar, hein? Depois a gente marca. Aí você vira as costas assim, eu não quero nem pisar na casa daquela pessoa. Mas depois a gente marca. E a mentira está ali, presente. E a gente vai se tornando escravo disso. O que mais? Né? Eu botei algumas interrogações ali, porque a gente tem muito mais coisa. Pode clicar aí. Tem muito mais coisa que vai escravizando a gente. Aí eu faço novamente a pergunta, né? Você que está pensando aí, quem disse que eu não sou livre? Você mantém essa pergunta agora? Quem disse que eu não sou livre? Aí eu faço a pergunta para você. Você ainda acha que é livre? Você ainda acha que você é livre? Você ainda acha que você desfruta de liberdade na sua vida? Porque se até a liberdade que você tem para tomar decisões, você acaba não tomando as decisões corretas. As suas decisões são baseadas, são influenciadas por todo esse monte de coisa que eu citei aqui, e tantas outras que estão no seu coração aí, que você está lembrando e dizendo, o pastor poderia ter falado disso. Eu sinto isso na minha vida também, isso também me escraviza. A Bíblia diz, e eu acho que é mais fácil a gente pensar assim, a partir desse momento, é que nós somos escravos do pecado. É uma maneira de nós resumirmos tudo que a gente falou até aqui. Ah, será que eu sou escravo do vício, de algum vício? Será que eu sou escravo da compulsão? Nós somos escravos do pecado. A Bíblia deixa isso claro. Nós somos escravos do pecado. E aqui eu quero fazer uma breve explicação. Eu já falei sobre isso muitas vezes, mas toda vez que eu falo sobre esse assunto, eu gosto de diferenciar a ideia de pecado no singular e pecados no plural. A Bíblia diz que nós somos escravos do pecado no singular, não no plural. Porque o pecado no singular é esse status em que nós já nascemos, pecadores. É essa condição em que o ser humano nasce afastado de Deus, cujo pecado causa nele morte. E a Bíblia diz que nós já morremos, já nascemos mortos, né, por causa dos nossos delitos e pecados. Então nós temos esse status quo, esse status de vida em que nós somos pecadores. Nós somos escravos dessa, eu vou usar entre aspas aqui, uma aspas bem grande, dessa entidade, vamos chamar assim, pecado. Isso que nos afasta de Deus desde o momento em que nascemos. Não precisamos cometer o primeiro pecado para estarmos afastados de Deus. Já nascemos afastados dele. E aí pecados no plural é o dia a dia, é a vida, são as coisas que nós podemos citar, exemplificar, qualificar, dizendo, esse é um pecado, aquilo é pecado. E aí surge aquela pergunta, mas existe pecado maior que outro? Né? Existe pecadinho, existe pecadão? No contexto de pecado em que nós estamos afastados de Deus, seja, vamos dizer assim, uma mentira, um assassinato, estamos afastados de Deus, porque o nosso status é de afastado de Deus. Estamos debaixo do pecado. Agora, as consequências de uma vida contínua de pecados, essas consequências são diferentes. E a gente poderia até entender e imaginar que existem pecados que são maiores que outros. Pecados praticados, cuja consequência tem maior extensão, tem maior escândalo. Então, os pecados entre si, podemos entender que eles têm diferença. Mas, diante de Deus, o fato daquilo que nós somos não difere se essa pessoa viveu uma vida inteira buscando ser bom e cometeu alguns pequenos deslizes a vida inteira. Já nasceu pecador, já está afastado de Deus. Então nós somos escravos do pecado. E como é que a gente pode definir pecado dentro desse contexto aqui? É tudo aquilo que nos impede de servir a Cristo. Se lá no texto de Mateus que nós lemos antes, Jesus está ensinando os discípulos do Sermão do Monte, dizendo, olha, vocês não podem servir a Deus e servir ao dinheiro. Em outras palavras, é o seguinte, você não pode ser escravo do dinheiro e escravo de Deus ao mesmo tempo. Então, o pecado é tudo aquilo que nos impede de servir a Deus, porque não tem como servir a dois senhores. Não tem como você fazer a vontade de um e a do outro ao mesmo tempo. São senhores opostos. Não dá, é impossível. Então, pecado é tudo aquilo que nos impede de servir a Deus. Nós já nascemos pecadores. Já temos o nosso coração, essa, como a gente diz, né, a gente ensina para as crianças desde pequenas, essa semente do pecado,
que está dentro de nós. E essa semente brota e vai dando frutos. Diariamente a gente vai caindo em nossas vidas. Romanos capítulo 3, verso 23, ele diz o seguinte: pois todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, perderam o direito da presença gloriosa de Deus. Todos pecaram. Então, se você aí no seu coração está pensando, não, mas para aí, eu não sou pecador assim, né? Porque, olha, eu sou um marido fiel, uma esposa fiel, eu sou trabalhador, não sou desonesto, eu procuro sustentar minha família e fazer o bem, eu faço tantas coisas boas até para ajudar outras pessoas, eu acho que não sou pecador assim, não, a Bíblia está dizendo que todos pecaram. E aqui não está falando de pecados, mas todos pecaram porque todos nasceram nesse status de pecadores. E estão afastados de Deus. Isso por quê? Porque lá em Adão, Romanos vai falar sobre isso, a Bíblia vai falar sobre isso, vai ensinar que existiu o homem, Adão, o primeiro ser humano, e ele falhou. E por causa dele, todos nós pecamos. Todos nós carregamos a semente do pecado, todos nós estamos afastados de Deus. Então, todos pecaram e estão afastados de Deus. Romanos, no capítulo 6, o verso 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. Ou seja, o pagamento que se dá, ou a consequência por nascermos pecadores, não por cometermos um pecado ou outro pecado, mas por nascermos pecadores, por estarmos debaixo desse status de pecador, o salário disso, a consequência disso é a morte. O que é morte aqui? Morte é espiritual, afastamento de Deus. O ser humano já nasce afastado de Deus, e o pagamento desse status de pecado, por causa de Adão, que passou a todos nós, geração em geração, é que toda a humanidade já nasce afastada de Deus. Mas que bom que o texto, ele tem, o Romanos 6,23 tem uma vírgula, né? Mas a dádiva ou o dom gratuito de Deus, né? Essa dádiva de Deus, dada de graça, concedida gratuitamente, é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então existe uma saída, existe uma possibilidade, existe um vislumbre de liberdade, porque o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Para nós, que somos escravos do pecado, que nascemos afastados de Deus, que não temos em nós mesmos liberdade sequer para fazer boas escolhas, existe um vislumbre de liberdade. E essa liberdade está em Jesus. Ele afirmou em João capítulo 8, verso 36, portanto, se o Filho os libertar, ele está falando dele mesmo, né, o Filho de Deus, se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. Vocês de fato serão livres. A liberdade existe, mas ela só está em Jesus. Então, para quem fez a pergunta, né, para quem recebeu essa pergunta, se você ainda se acha livre, a resposta que eu tenho para dar para você, se você ainda está aí com dúvida no seu coração, é que a verdadeira liberdade está em Cristo. E é por isso que nós estamos e vamos, né, ao longo desse ano inteiro, falar sobre esse tema. Esse tema em Cristo, a nova vida em 8 palavras, vai nos acompanhar o ano inteiro. Porque a nossa vida, ela passa a existir em Cristo. Fora dele, nós não existimos. Fora dele, nós estamos mortos. Só existe vida, só existe liberdade em Cristo. Paulo vai dizer que é em Cristo que nós existimos e é nele que nos movemos. A nossa vida acontece em Cristo. Antes de Cristo, nós estamos espiritualmente mortos. E aqui é algo para a gente entender que não é só um discurso, não é um pensamento, uma reflexão de teólogos ou, né, minha como pregador aqui. Mas é aquilo que parte do que nós entendemos ser e cremos na nossa base de fé, em que a Bíblia é palavra de Deus. Então é a autoridade bíblica que está nos dizendo isso. Que fora de Jesus não tem vida. Então se você crê na Bíblia, se você crê em Deus, se você entende que a Bíblia é um livro inspirado por Deus, a Bíblia está nos ensinando isso. Não há vida fora de Jesus. Não há liberdade fora de Jesus. Então é em Cristo que nós encontramos a verdadeira liberdade. Eu quero ler com vocês alguns textos aqui, para a gente ir encaminhando para o final. Lá de Romanos 6,
né, para nos dar a conclusão, a melhor maneira de compreender, a compreensão de tudo que eu tenho tentado falar com você aqui nessa manhã. Antes de lermos o texto, eu quero só lembrar que Romanos é uma carta teológica. Paulo, ele empreende ali toda a sua teologia, tudo aquilo que ele aprendeu e viveu no contexto judaico e que fez sentido a partir de Cristo, ele vai explicando aqui. Então nós temos um compêndio teológico em Romanos. Meu conselho para você é leia Romanos. Leia com calma, né? Se possível, leia assim, um capítulo por dia. E aí, aquilo que chamar a atenção, você anota, escreve. Ficou dúvida, escreve também. Aí você manda mensagem para mim, pastor Yuri, para os irmãos da igreja, assim, eu li tal coisa aqui, fiquei na dúvida, o que quer dizer isso? Porque em Romanos a gente vai ver toda essa teologia da salvação. Somos em Cristo justificados. Nós que não éramos nada, por Ele fomos aceitos. Nós que éramos pecadores, nele somos justificados e recebemos salvação. Então Romanos tem todo esse contexto. E aí o capítulo 5, ele faz aqui, a gente pode utilizar ele até como um link entre os 2 meses aqui, né? O mês passado que falamos sobre graça e aqui agora falamos sobre liberdade. Porque o capítulo 5 de Romanos, Paulo vai trazer essa ideia, a seguinte ideia. Aonde tinha uma vida inteira de pecados, aonde o ser humano estava vivendo chafurdado no pecado, né? Ele usa a expressão assim, aonde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, aquele que vivia uma vida de extremo pecado. Aonde existia isso, a graça veio e superou tudo isso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, né? É a versão mais antiga do texto bíblico que a gente conhece, que muitos de nós decoramos, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, não existe pecado, não existe estado de pecado, nem uma vida inteira de cometer pecados que não possa ser revertida e salva pela graça, que não possa ser acolhida por Deus e concedida a salvação através de Jesus Cristo. E que tudo isso fique no passado e não tenha mais peso sobre a nossa vida. Então, Romanos 5 vai falar sobre isso. Dizer que a graça veio e cobriu essa multidão de pecados. O capítulo 6, Paulo vai ter que explicar e vai ter que falar sobre a ideia em que algumas pessoas tinham no passado, e ainda muitos carregam hoje, de que já que a graça então cobre tudo, eu posso viver de qualquer maneira. Já que a graça perdoa tudo, então eu posso pecar o máximo possível e está tudo bem. E, aliás, é até aceitável ou desejável que eu peque bastante, porque se eu pecar bastante, mais graça eu vou receber. Então, essas eram as heresias do primeiro século que a igreja enfrentava. Paulo escreve sobre isso e vai combater isso, mas é algo que está presente em nós também. Eu sei que eu não devia fazer isso, mas depois Deus perdoa. Eu sei que eu não devia estar vendo isso, falando com tal pessoa, fazendo determinada coisa, mas depois eu me acerto com Deus. A graça perdoa, o perdão vem. Então existem esses sentimentos que Paulo vai combater aqui, que Paulo vai explicar. Então o capítulo 6 de Romanos, ele vai começar fazendo essa pergunta, agora nós vamos pecar para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Ele escreve de uma maneira, né, o texto grego ali, ele é escrito de uma maneira que ele apresenta duplas negativas, que é a maneira para enfatizar uma negativa, para dizer assim, de maneira nenhuma. A nossa Bíblia traduziu dessa maneira, jamais, ou de maneira nenhuma. Eu vou pecar para que a graça aumente? Não, com certeza não. É isso que Paulo está dizendo. Então tem esses recursos de linguística, né? A gente cantou antes sobre a santidade. No Antigo Testamento, o hebraico, para dar essa ênfase, ele repetia 3 vezes a mesma palavra. Então, santo, que nós cantamos, a gente vai ver eles cantando santo, 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 repetindo. Em Apocalipse tem esse cântico, né? Santo, santo, santo. É o santíssimo, é o superlativo. E quando eles queriam enfatizar a negativa, faz essa expressão para traduzir como nós dizemos assim, o jamais. Então o capítulo 6, ele tem essa ênfase, de que a graça veio e cobriu a multidão de pecados. Mas agora eu não vou viver pecando só porque tem a graça. Na verdade é o contrário. Já que eu recebi a graça, como que eu vou viver uma vida de pecados? Eu tenho que me abster disso. E esse é o contexto do capítulo 6 de Romanos. E eu quero ler com você aqui, se você quiser acompanhar o texto na projeção, os versos 6 até o 11 do capítulo 6. Assim, sabemos
que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Você conseguiu entender isso? Você conseguiu perceber e entender isso? Nós que somos escravos do pecado, que nascemos nesse status de pecadores. Paulo está dizendo que a nossa velha natureza, né, essa natureza sem Cristo, ela foi crucificada com Ele. O pecado foi crucificado com Ele. E nós agora não somos mais escravos do pecado. Pois, ele vai explicar, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. O texto vai se autoexplicando, mas a pergunta para alguns é, tá, mas para aí, como assim, quando eu morri com Cristo? Assim como Adão pecou e passou todo o pecado à humanidade, quando Cristo morre na cruz, Ele mata ali o pecado. E a consequência de Jesus, o perfeito Adão, que é assim que Paulo vai demonstrar quem é Cristo nesse contexto, passa a todos nós a possibilidade de vida, de não sermos mais escravos do pecado. Então, em Cristo Jesus, nós também fomos crucificados. O texto continua dizendo, então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso, pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. E aqui ele está mostrando, né, para aqueles que duvidavam da ressurreição, que achavam que era impossível a ressurreição, ele está dizendo, não, existem testemunhos, como o pastor Yuri mencionou isso no domingo passado, se eu não me engano. Várias testemunhas da ressurreição de Cristo. Ele realmente ressuscitou, ele realmente venceu a morte. E se ele venceu a morte, venceu também o pecado, que nos escravizava. Então, na cruz, o pecado morreu. Deixou de ter o poder sobre nós, que com ele também morremos. Então, se em Cristo, crendo no sacrifício dele na cruz, crendo na sua morte e ressurreição, assumindo isso para a minha vida como verdade, e querendo viver essa vida com Jesus, eu morri junto com ele na cruz. Mas com ele também eu ressuscitei no terceiro dia. É isso que Paulo está explicando aqui. A morte já não tem mais poder sobre ele, então se não tem mais poder sobre ele, também não tem poder sobre nós. O pecado já não tem mais também poder sobre nós. Quando ele morreu, foi de uma vez por todas, para quebrar o poder do pecado. Não precisa repetir o sacrifício, foi de uma vez por todas. Mas agora que ele vive, é para a glória de Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, para o poder do pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Queridos, o que Paulo está dizendo aqui, que a gente pode resumir aqui em Cristo, você agora está morto para o pecado. Ele vai falar isso de outra maneira. O que significa isso? Significa que o pecado, que tinha esse poder de te afastar de Deus, e que te mantinha longe de Deus, agora esse pecado olha para você e você está morto, porque você morreu com Cristo, e ele não tem mais poder sobre você. É mais ou menos como a ideia é o seguinte, um senhor, um homem tinha escravos, um dos seus escravos morreu, ele não pode mais dar ordens a esse escravo, acabou, não tem mais poder sobre ele está morto, ele não vai mais obedecer, ele não vai mais seguir as ordens. É isso que Paulo está dizendo, olha, Deus na cruz matou o pecado, mas você também morreu na cruz com ele. Então o pecado não pode mais te dar ordens, o pecado não pode mais te escravizar, porque você morreu com Cristo na cruz. E com ele também você ressuscitou para uma nova vida, agora com Cristo. Então, queridos, a liberdade está em entender que o pecado não nos alcança mais, porque para ele nós morremos. Essa é a liberdade, em que o pecado não pode mais tirar você da mão de Deus. Você entende isso? Você entende que, ainda que no dia a dia, você enfrente as situações, enfrente as tentações, e que acabe pecando, ainda assim o pecado, não os pecados, mas o pecado não tem mais poder sobre você. Ele não te tira mais da mão de Deus, você está livre. Você não é mais escravo do pecado. Discípulo de Jesus é aquele que entendeu que em Cristo tem a liberdade verdadeira. Por quê? Porque em Cristo você está morto para o pecado não te atinge mais. O pecado não te ofende mais. O pecado não tem mais o poder de te afastar de Deus.
Se você antes já estava morto nos seus delitos e pecados, se sem Cristo você já tinha uma vida, você já estava morto, agora em Cristo você tem vida, então o pecado não te alcança mais. O texto continua, nós vamos ler agora os versos 17 em diante, que diz o seguinte: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes tenho transmitido. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Preste atenção nisso. Começa a tentar assimilar isso. Você recebeu a liberdade do pecado, mas agora você começa, nessa liberdade, se tornar escravo da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Ele está falando sobre aquelas pessoas que tinham essa prática de dizer assim, bom, já que a graça nos alcançou, então vamos pecar bastante. Então faz tudo o que quiser fazer. Mas aí eles estavam sendo escravos do pecado e estavam afundando ainda mais. Agora, devem se entregar como escravos à vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo, ou seja, não tem certo e errado. Eu era escravo do pecado e eu podia fazer o que eu quisesse. Né? Vamos pecar mais para que tudo a graça venha nos alcance, vamos viver uma vida sem lei, desregrada, vamos fazer o que quiser. É interessante que Paulo escreve isso para a igreja lá em Roma, nas épocas do Novo Testamento, e parece tanto com o pensamento atual, né, da nossa sociedade, essa sociedade onde tudo é relativo, onde não existe absolutos, onde não existe verdade. Isso pode ser verdade para você, mas não é para mim. Então, se o casamento, por exemplo, é uma instituição de homem e mulher, de um casal, eu posso fazer união estável com 2, 3 mulheres, não tem problema nenhum. Ou posso casar com pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum, eu faço a coisa do meu jeito. É a minha liberdade. E aí Paulo está dizendo que não, que na verdade isso aqui, você estava vivendo como escravos do pecado. Então, para esses que viviam dessa maneira e que estão levando a sua vida ainda hoje, dessa mesma maneira, seguindo, sendo escravos das próprias paixões, dos próprios desejos, ele está dizendo que isso não é vida, isso não é liberdade. É interessante que algumas pessoas, quando conversam comigo, ou já vi isso acontecer com outras pessoas também, né? Mas tu é crente, então tu não pode beber. Ah, mas tu é crente, então tu não pode ir em festa. Ah, mas tu é crente, então tu tem que dar o dízimo. Ah, tu é crente. E eles acham que a gente é escravizado pela igreja. Mas não é questão de que eu não bebo porque eu não posso. Eu, particularmente, não bebo porque eu não quero beber. Eu tomei uma postura, né, de não entrar bebida alcoólica na minha casa. Então eu não bebo. Eu tenho argumentos bíblicos para isso? Tenho. Mas eu tenho também argumentos de vida. Experiências de vida que, para mim, o álcool não faz bem. E eu não quero na minha casa. Então, eu não sou escravo disso. Escravo é aquele que diz assim, desculpa, eu não vou no teu aniversário porque não vai ter cerveja lá. Vai ser chato. A pessoa não consegue prestigiar um casamento se o amigo não oferecer cerveja. Que amigo é esse? Quem é escravo, afinal de contas? Você entende? Não vou namorar aquela menina porque ela é crente e ela não faz sexo. Quem é escravo? Quem é o escravo de verdade? Então, Paulo está dizendo, né, que antes nós éramos escravos do pecado, agora somos escravos da vida de justiça. Nos tornamos santos. Lá no finalzinho vai dizer o seguinte: agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Aqui Paulo está dizendo que é a verdadeira liberdade. É fazer as escolhas que levam à vida eterna. E o que a gente pode entender é que, sendo servos de Cristo, vivendo a nossa vida em Cristo, nós fazemos uma escolha e nós descobrimos que a nossa verdadeira liberdade está em nos tornar escravos de Cristo. Então, a liberdade que se tem nessa vida, que se pode imaginar, que se pode desejar, a liberdade para fazer o que quiser, quando quiser, da forma que quiser, sem me preocupar com as pessoas, sem me preocupar com as consequências da vida dos outros, ou me isolar dos outros, para que eu viva a minha vida sem afetar a vida dos outros. Nada disso é liberdade.
porque nós somos presos por todos esses maus desejos que estão em nosso coração. Agora, quando nós entendemos o que é liberdade de verdade, a gente se torna então escravos de Cristo. A liberdade que Jesus nos dá é de ser escravos dele. Ou seja, eu escolho fazer a vontade dele, sou eu que estou escolhendo. Eu decidi ter Cristo como meu Senhor. Quando você olha o Novo Testamento, especialmente Atos, a história da igreja, os primeiros convertidos, você vai ver uma coisa. Você vai ver que as pessoas não fazem a pergunta que normalmente nós fazemos. Você aceita Jesus como teu Salvador? A pergunta era outra. Cristo é o teu Senhor? Ser cristão, no contexto do Novo Testamento, no início da igreja, era assumir Cristo como Senhor da sua vida. Agora eu sirvo a Ele. Ser discípulo de Jesus é andar atrás dele, nos passos dele. Se ele for para a direita, eu vou. Se ele for para a esquerda, eu vou. Se ele parar, eu paro. Se ele disser que eu preciso fazer isso, eu faço. Então, ter a vida de discípulo de Jesus, essa vida de discipulado, de caminhar com Cristo, essa vida em Cristo, ela é uma nova vida, porque não é mais uma vida segundo os meus princípios e valores, segundo os meus desejos, segundo a minha vontade, segundo os meus desejos egoístas, segundo tudo aquilo, aquela relação que eu li com vocês antes, que nos escraviza. Mas é uma vida agora livre de fato para servir a Cristo, para andar com Ele, porque o caminho dele é um caminho de vida. Então, meus queridos, se você almeja liberdade para a sua vida, você só vai encontrar em Jesus. A nova vida que nós queremos, buscamos, é uma vida em Cristo, não é uma vida independente. É uma vida do lado do nosso Senhor, caminhando com Ele, tendo Ele direcionando as nossas vidas. Qual é a tua escolha? Você se acha livre? Você deseja no teu coração a liberdade? Ou você percebeu que a melhor vida é a vida com Jesus? E é isso que você tem nele. Eu quero te dar a oportunidade de conversar com Deus e de dizer para Ele aonde você quer depositar a sua vida, aonde você quer depositar o seu coração, aonde você quer experimentar uma vida de verdade, em Cristo ou fora dele. E aí, aquilo que você disser para Deus, nessa hora Ele vai estar ouvindo. Ele ouve o teu coração, Ele ouve os teus pensamentos. E Ele responde. Responde aí no teu coração. Responde através de pessoas, através de circunstâncias. E Ele vai te mostrando que nele, de fato, em Cristo Jesus, você tem liberdade. Eu quero te dar a oportunidade para falar com Deus, orar, fechar os seus olhos, refletir diante dEle. E se você sente a necessidade de fazer uma escolha por Jesus, dizendo assim: Jesus, eu acabei de perceber que eu nunca caminhei contigo de verdade. Eu acabei de perceber que eu nem estava vivo de verdade. Eu acabei de perceber que eu não tinha liberdade. E eu quero essa liberdade que é Jesus, essa liberdade de seguir a Ele, de servir a Ele, de andar com Ele, fazendo a vontade dEle e não a minha. Fala isso para Ele. Ele está ouvindo a tua oração, está ouvindo o teu coração. Feche teus olhos, fala com Ele e nós vamos ter esse momento de uma decisão diante dEle. De reafirmar uma escolha, de tomar uma escolha nova, mas dizer: Jesus, eu quero. Então, se esse é o teu desejo, se essa é a tua vontade, fala isso para Ele. Fala para Jesus aí no teu coração. Jesus, eu sei que esse tema, esses princípios teológicos da carta de Romanos, são tão profundos que nós precisamos dias e dias para nos debruçar sobre o texto e então conseguir aprofundar para entender. Mas eu também sei, Jesus, que o Teu Espírito Santo é quem nos esclarece. E eu compreendo que o Teu Espírito Santo tem falado aos nossos corações, e nessa oportunidade, nesse momento, falou ao coração de algumas pessoas aqui que entenderam que estavam atrás de uma falsa liberdade, mas que querem hoje, porque entenderam pelo Espírito Santo, se tornar servos de Jesus, se tornar escravos dele, vivendo a vida com ele, e aí desfrutar de uma verdadeira liberdade, que não nos prende mais em desejos do coração, em coisas que tentamos fazer e não conseguimos, coisas que tentamos deixar e não conseguimos deixar,
e continuamos praticando. Pai, nós queremos, nessa escolha com Jesus, em andar com Jesus, ter a experiência que o apóstolo Paulo teve ao dizer que já não é mais ele quem vive, mas Cristo vive nele. Jesus, se depender de nós, nós não conseguimos. A gente continua escravo dos próprios desejos, das próprias maldades. Então nós precisamos que Tu haja em nossos corações, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. E que a realidade do Teu sangue vertido na cruz, a realidade da Tua ressurreição no terceiro dia, faça a diferença em nós hoje. Para que ao crer nisso, ao assumir isso como verdade absoluta, ao assumir isso como algo a ser acolhido em nossos corações, nós queremos viver essa vida eterna com Jesus, essa vida de uma liberdade verdadeira. Então trabalhe em nossos corações, fala no coração daqueles que estão com dificuldade tomando decisão, pedindo socorro, pedindo ajuda para tomar uma decisão ao Teu lado. Abençoa, Jesus, e nos direciona no caminho, porque nós queremos andar contigo, queremos viver em Cristo. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que a melhor maneira da gente selar esse momento é celebrando a ceia do Senhor, porque a ceia, ela é esse símbolo de pessoas que têm uma nova vida com Cristo, pessoas que entenderam que morreram para o pecado e que em Cristo assumiram uma nova vida. Então, celebrar a ceia é celebrar o fato de que um dia eu nasci de novo. Eu morri com Cristo, mas com Ele eu ressuscitei. A ceia é esse símbolo, a ceia mostra isso. Na ceia, a gente não tem nenhum caráter místico em que haverá algum tipo de transformação nos elementos. O pão continua sendo pão, o suco de uva que nós usamos continua sendo suco de uva. E na ceia nós não vamos ser mais abençoados. A ceia não tem o poder de fazer você agora ter alguma bênção especial. Não. A ceia é um memorial instituído por Jesus e que tem em si um apelo de memória, é um memorial. Jesus disse: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão, beberem do cálice, lembrem de mim. Lembrem do quê? Do sacrifício de Cristo na cruz, da sua morte e da sua ressurreição. Então, celebrar a ceia é saber que esse sacrifício na cruz é real e que eu assumi ele para a minha vida, me tornando escravo de Cristo. Então a ceia é para os escravos de Cristo. Pastor, eu não sou batizado, mas já sou servo de Cristo, já tomei essa decisão. Ok, tudo bem, pode participar. Você quer esperar o seu batismo para poder participar? Não tem problema. Mas nessa hora, aquele que foi salvo por Jesus, aquele que fez a escolha de dizer assim: Cristo é o meu Senhor, eu escolhi viver com Ele, a ceia tem sentido para esse. E a ceia é para esse. Então, enquanto a gente canta sobre o sacrifício de Cristo na cruz e a liberdade que Ele nos trouxe, eu quero te convidar a celebrar a ceia do Senhor. Pedir para os irmãos que vão me ajudar a vir aqui à frente. E aí, enquanto cantamos, você pode vir e pegar os elementos, voltar para o seu lugar e depois juntos nós vamos celebrar a ceia. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, o amor do Pai prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Nada
onde eu posso me achegar, somente pelo sangue. E que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Diga pela fé. Eu sou livre. Nada além de ti, Jesus, nada além do sangue, nada além de Jesus. Eu sou livre em ti. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos lava dos pecados, e que nos dá restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve e aceitos como amigos e filhos. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue de Jesus. E eu sou livre. Sou livre em ti, Senhor. Nada além de ti, nada além de Jesus. De Jesus. A ceia do Senhor, ela tem esse caráter simbólico, mas é um símbolo que aponta para algo real. Cristo realmente morreu na cruz. Cristo sofreu no seu corpo as nossas dores. Cristo sofreu a dor e o peso do nosso pecado, o pecado que nós não poderíamos suportar, Ele suportou.
Então, ao celebrar a ceia, nós estamos celebrando o fato de que nele nós temos vida, vida de verdade. Porque ele morreu a nossa morte, para que hoje, ressuscitados com ele, pudéssemos viver a sua vida. Eu quero te convidar a, antes de celebrar, antes de participar desse momento, tendo os elementos em mãos, a celebrar a Deus, a agradecer a Ele, a louvar a Ele. Feche os teus olhos e pensa em toda a bondade, toda a graça derramada sobre você e agradece a Deus. Louva a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito na tua vida, por todas as dádivas concedidas, pelo ar que você respira e por tudo que você experimenta dEle a cada dia. Porque Ele sofreu no seu corpo a sua vida, a sua morte, e te deu vida verdadeira. Nós vamos celebrar juntos o fato de que em Cristo nós temos a vida verdadeira. Nele nós temos restauração. Nele todo o sofrimento, toda a dor já foi pago. Então, em Cristo Jesus, que verteu o seu sangue, que permitiu que o seu corpo sofresse por nós, nele nós temos vida. Peguem aqui. Cálice. Alguém mais ficou sem? Todos precisam estar incluídos na graça. Todos os salvos por Jesus. As crianças depois, no final. Mas em Cristo Jesus, nele que o seu corpo foi partido por nós, nós temos vida. Celebre a vida que você recebeu de Cristo, participando do pão agora. Quando Cristo morre na cruz, como eu disse antes, Ele mata a morte, Ele mata o pecado. Quando o seu sangue é vertido na cruz, pelo seu sangue, nós temos o perdão dos nossos pecados. Você compreende isso? Cristo morrendo e ressuscitando, Ele tirou o poder da morte e do inferno que nos alcançavam. E pelo seu sangue puro, nós temos o perdão dos nossos pecados. Celebramos isso com vida, com alegria. Celebre o fato de que em Cristo você é perdoado, em Cristo você é livre. Celebre o cálice do Senhor. Por tua graça e favor, pois que mais alvos que a neve. Aleluia. Ser mais alvo que a neve é símbolo de pureza. O pecado que era mancha em nossas vidas deixou de ter peso, deixou de ter valor. Em Jesus, nós temos essa vida santa, essa vida pura. Celebre a Cristo por ter essa vida verdadeira, essa liberdade em Jesus. Essa é a liberdade que Ele conquistou para nós. Nele nós temos vida de verdade. Nada além de Jesus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Os livres cantam ao Senhor, celebrando a vida verdadeira. Diga, você é livre em Jesus. Você é livre por Ele. Pela morte e ressurreição dele, você tem vida. Celebre a vida verdadeira. Jesus, eu sou nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Obrigado, Jesus, porque em Ti nós temos vida verdadeira. Obrigado porque nós podemos celebrar nesse símbolo que é a ceia, o fato de que realmente em Cristo nós somos salvos.
o fato de que Cristo na cruz morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, para que nós pudéssemos ter vida de verdade. E um dia, na eternidade, estaremos contigo. É isso que celebramos, o fato de que a eternidade nos aguarda com Jesus. E vivemos nossa vida hoje em Jesus. Muito obrigado, Deus. Nós celebramos o fato de que em Ti temos vida. Amém, amém e amém. Celebre a Jesus. Que Deus te abençoe. Seja livre em Jesus.